Então, pessoal, chegamos na nossa quinta semana da disciplina Desenvolvimento de apps móveis para IoT. Essa é a primeira parte dessa aula, ok? Então, nessa semana, o que a gente vai ver? Nós já conseguimos entender até aqui como funciona o IoT, né? De que formas chegam os dados no app a partir de um banco de dados. Dessa forma, estamos preparados para desenvolver o nosso primeiro app para IoT. Como não temos laboratório de IoT, onde poderíamos gerar nossos circuitos fisicamente e desta forma conseguir dados reais para a nossa aplicação, que seria a criação do app para IoT, nessa aula veremos alguns exemplos de IoT, de apps, né, para IoT prontos e vamos gerar dados, simular dados para que possamos gerar nosso app. Ou seja, eu não tive como criar os circuitos, né, porque eu não tenho um laboratório, nosso laboratório ele ainda não trabalha especificamente com as tecnologias de IoT, né? Principalmente essa parte que a gente viu de Smart Home. Então, eu gerei, né? Gerei via Python, né, dados para que vocês possam, né, depois ter tempo de poder gerar esses dados e conectar no app de vocês, tá certo? Porque assim, a internet das coisas, o aplicativo da internet das coisas, ele visualiza, né, visualiza as informações, mas como eu mostrei desde o início, eu preciso montar o meu circuito, eu preciso gerar os dados, eu preciso tratar esses dados no banco de dados e depois é que eu vou visualizar no meu aplicativo. Então, não é simplesmente você fazer telas, né? A nossa disciplina de desenvolvimento de aplicativos móveis para IoT não é fazer telas de aplicativo para IoT. Telas é uma coisa muito simples, você já viu isso aí em gerência de projeto. O que me interessa é que vocês, como eu falei desde o início, que vocês entendam, né, toda essa linha de transformação que passa o desenvolvimento para até chegar no aplicativo móvel e aí no app vocês consigam realmente entender que informações são essas que o usuário vai visualizar. Então, como eu não tive como criar esses circuitos, eu simulei dados para que vocês possam implementar o código, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? A nossa disciplina, ela está sendo feita dessa forma para que vocês possam, né, depois se interessar e executar esse código, tá certo? Mas não é essa nossa aula, ela não obriga vocês que façam isso agora, mas que pelo menos vocês entendam de que forma foi executado esse aplicativo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de uma tela de um aplicativo de internet das coisas, né, de IoT. Nós temos aqui o aplicativo, né, sendo utilizado pela pessoa, né, que seria, por exemplo, um exemplo de aplicativo, como eu falei para vocês. A nossa disciplina não é para você fazer telas. Eu poderia muito bem ter passado a disciplina só mandando você fazer essas telinhas e vocês não entender de onde está vindo essa informação. Então, o meu objetivo é que vocês tenham entendido como funciona, como é implementado a internet das coisas, tá certo? E como vocês podem desenvolver o aplicativo, porque desenvolver um aplicativo utilizando Flutter, conectando um banco de dados, fazendo back, fazendo front, isso vocês têm um conhecimento. Mas o conhecimento de onde vem essa informação, de que forma essa informação é tratada, foi minha obrigação como professora dessa disciplina passar essa informação para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido, né? E por isso eu estou mostrando aqui uma tela de um aplicativo, né? Seria o que? Ele está fazendo que é uma Smart Home, né? Aonde aqui a telinha ela vai ter controle da luz, do ar-condicionado, da TV, né? Da temperatura, de uma luz aqui do LED, né? Da janela. Então, esse aplicativo aqui, ele vai ter acesso a todas essas estruturas, todas essas coisas, né? Porque aqui está funcionando um aplicativo para a internet das coisas. Então, isso aqui é a tela de um aplicativo, né? Que provavelmente existe em algum local, foi criado, tá? E aí ele vai fazer todo esse controle. Mas como ele consegue fazer esse controle? Hoje vocês têm esse conhecimento. Tá? Porque vocês sabem que isso aqui foi feito a partir de circuitos, a partir da conexão dessas coisas, né? Como é que chegou essa informação aqui. Então, vocês têm esse conhecimento hoje. Então, é muito mais fácil vocês conseguirem fazer um aplicativo e entender desde o início de onde está vindo essa informação, de que forma essa informação é tratada, tá certo? Então, esse aqui eu trouxe apenas um exemplo para a gente visualizar como seria esse app. Nesse exemplo aqui, eu já trago para vocês um aplicativo pronto, que é o IoT MQTT Panel, né? Ele tem o que? Ele já vem toda essa estrutura, né? E inclusive existem outros, pessoal. Existe do Google, existe da Apple, tá? Funcionando para iOS. Então,
tem o aplicativo Casa. Então, existem já aplicativos que já são, vamos dizer assim, configurados para que vocês possam configurar dentro do Smart Home para que ele funcione, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver o seu. Claro que você fazendo o seu aplicativo, você vai fazer da forma que você quer montar esse aplicativo, né? Da forma que se propõe. E não já vem com algo já, né, pré-configurado, todo formatado. Então, aqui é apenas para a gente saber que já existe aqui aplicativos no mercado que já faz essa parte. Apenas vocês vão ter que configurar, né, os seus dispositivos, tá certo? Mas aqui na nossa disciplina, o objetivo nosso era desenvolver o nosso aplicativo, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, né, o desenvolvimento de um dispositivo para IoT para controle e monitoramento do consumo de energia. Né? Então, vamos ver como um aplicativo tão simples que parece eu falar assim, não, apenas o controle e monitoramento de energia. Pessoal, mas só fazer essa etapa, né, executar essa função já é algo que já dá muito trabalho, tá? Porque a gente sabe que trabalhar com a internet das coisas não é simples. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer para desenvolver esse dispositivo tem que ser ter que trabalhar com o microcontrolador USP32, né? Junto de um aplicativo móvel capaz de controlar as tomadas elétricas via Wi-Fi e coletar dados de consumo elétrico, a fim de automatizar a residência do usuário com o controle inteligente desses dispositivos. Então, só isso aqui já é algo que vai dar muito trabalho, né? Que deu para montar a aula de vocês apenas com esse dispositivo para controlar o consumo e monitorar o consumo de energia, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse desenvolvimento desse projeto. Primeiro passo, né, a questão da gente montar o circuito, ou seja, o hardware, né, que vai coletar os dados. Então, eu preciso do microcontrolador que eu já falei para vocês, o ESP32, eu preciso de uma mini fonte transformadora de 110 volts para 5V, eu preciso de um sensor de corrente, o ACS7712, eu preciso de um sensor de tensão, SPM-T101B e de uma relé de 5 válvulas. Então, essa parte aqui é eletrônica pura, tá certo? Como eu falei para vocês, quem trabalha com a internet das coisas precisa de conhecimento básico sobre eletrônica, porque sem o conhecimento de eletrônica você não consegue montar os seus dispositivos para a internet das coisas. Ah, não, professora, mas você falou que eu posso pegar um aplicativo lá que já tem tudo pronto e configurar. Sim, você pode configurar, mas isso quando você já está falando que você vai comprar lá em cima, né? Você não está desenvolvendo o projeto em si. E quando você trabalha numa empresa, quando você é contratado para montar esses projetos, você tem que fazer o circuito sim desde o início, né? Os dados que você vai trabalhar são seus, os circuitos que você monta são seus, entendeu? Então, é realmente entender de eletrônica. Não adianta você querer trabalhar com a internet das coisas se você não entende de eletrônica. Vocês têm que voltar um pouquinho e ter pelo menos um conhecimento básico de entender como é que funciona toda essa parte da eletrônica, tá? Então, esse aqui é um desenho adaptado, né, do que seria o circuito, tá ok? O segundo passo, né, ainda trabalhando na parte de eletrônica, né, que é coletar os dados dos componentes via Arduino, né, medir a tensão no sensor ZMPT101B, é feita a alimentação do módulo com 5 válvulas e conectado ao ground, que é o terra, né, referentes ao ponto de referência no circuito elétrico, que é considerado de potência zero. Então, a conexão com a porta de leitura analógica do microcontrolador irá levar os valores instantâneo da rede elétrica em resolução de 10 bits. Mas antes de prosseguir com sua implementação, o módulo precisa passar por uma calibragem entre os valores de pico que são coletados para transformar os valores digitais em sua tensão equivalente. Então, pessoal, isso aqui é eletrônica pura, né? Os valores escolhidos ao pico máximo e o mínimo da rede podem ser armazenados em uma variável do tipo float, para então serem comparados e remapeados dentro do intervalo de 110 volts a 220 volts, de acordo com os valores e a aplicação da tensão eficaz. Utilizando um processo parecido para o sensor de corrente, né, o sensor ACS712, onde a corrente é medida de acordo com a proporção de 60 MV, segundo o fabricante. Por fim, unindo esses dados, pode-se calcular a potência e o consumo do aparelho. Então, pessoal, se eu falei aqui e eu falei grego para vocês, né, é porque isso aqui é eletrônica. Tá? Então, vocês têm que ter esse conhecimento. Se você vai montar o seu projeto de IoT, desde o início, desde a base, vocês têm que ter esse conhecimento. Então, não adianta apenas só informática, vocês precisam do conhecimento de eletrônica. Por quê? Porque vocês vão montar os circuitos, primeiramente lá no Tinkercad, né, para vocês testarem, para ver primeiro que não vai queimar lá.
Depois vocês têm que comprar os componentes e fazer esses circuitos funcionarem, tá? Via Arduino, via outro microcontrolador, mas vocês precisam fazer o componente na parte eletrônica, tá certo? Se você não conseguiu entender eletrônico, se quer trabalhar com IoT, tem que se voltar e tem que estudar essa parte bastante, tá? Aí a gente já conseguiu os dados, né? Que já executou lá no circuito. E agora a gente vai configurar o banco, né? Vamos utilizar o banco MySQL, que são com os dados reais, né? Seriam os dados reais, mas a gente não tem os dados, né? A gente vai ter que fazer a simulação. Então a gente tem que configurar o servidor MySQL, né? E criar a base de dados e tabelas necessárias para armazenar os dados de consumo de energia. Então o que vocês estão fazendo? Vocês já sabem quais são os componentes, já montou o circuito e agora eu vou pegar aqueles dados que foram colhidos lá e vou jogar dentro do meu banco de dados, né? Vou tratar esses dados aqui. Então, os dados são enviados para o banco de dados através das bibliotecas MySQL Connection e MySQL Cursor, que conecta utilizando o IP, usuário e senha do MySQL. Já a conexão com a internet é feita através da função Access Point, o ponto de acesso do ISP32, que recebe as informações de nome e senha do roteador se conectar. Então, observe que agora nós já estamos voltando mais para a parte de informática, né? Já começamos a conectar com a parte de informática, aonde eu preciso configurar o meu banco de dados, tá certo? Então, para que eu pego o banco de dados? Para eu poder o quê? Armazenar, ó. Armazenar esses dados, né? Que vieram de onde? Dos dados de consumo de energia. Então, como que eu vou pegar esses dados de consumo de energia? Porque eu tinha um circuito lá atrás que estava fazendo essa função para mim, tá certo? Então, isso é trabalhar com a internet das coisas. É pegar dado de eletrônica, é pegar dado de circuito, é pegar consumo de energia, que é o nosso caso, jogar para o banco de dados e a partir daí a gente vai tratar e visualizar via um aplicativo, tá ok? Aqui eu vou mostrar para vocês as tabelas, né? A tabela de dispositivo, quais são os dispositivos que eu vou trabalhar, o ID dele, o nome do dispositivo, o IP do dispositivo e o status, se está ligado ou desligado. Observe que aqui eu já boto essas tabelinhas aqui, já pensando nas telas do aplicativo que eu vou criar lá na frente, porque eu posso querer o quê? O nome do usuário, desculpa, do dispositivo, o IP do dispositivo, né? As leituras, ó, a chave primária tem que ter, né, que é banco de dados, a chave estrangeira, que é o ID do dispositivo, a data e hora da leitura, a tensão em volts, a corrente, o consumo e a potência. São dados puramente, né, lá do consumo do aparelho que eu estou testando, tá certo? Porque a gente está testando aqui algum aparelho, né, nesse momento, que seria o nosso dispositivo, beleza? E finalizando aqui o nosso banco de dados, né, que são esse banco de dados, ele vai ter apenas essas informações, porque a gente está trabalhando com a internet das coisas, apenas essa informação de consumo de energia. E observe o trabalho que isso dá para quem faz essa configuração, né? Aí eu preciso também criar uma tabela de usuários para poder definir quem vai utilizar e as configurações de dispositivo, tá? Que é algumas configurações que eu posso querer especificar dentro do meu banco de dados. Isso a gente está trabalhando com o banco realmente que eu vou criar, né? Mas aí esses dados que eu tenho, eu ainda não tenho dados reais, porque nesse caso, no nosso caso, a gente não vai ter como montar esse circuito. Por isso, na próxima parte da aula, eu vou mostrar como gerar esses dados que a gente não tem, tá bom? Simular esses dados para poder montar o aplicativo com esses dados simulados.